Talvez estivesse esperando mais, mas só sou eu mesmo, viu? E Letinho tá de excelente tamanho, tá bom? E é bênção demais. Meus irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui. É bênção do Senhor a gente compartilhar a palavra. É bênção do Senhor a gente estar junto. E a gente ter certeza de que é o nosso Deus que opera. É Ele que fala aos nossos corações. Ele é que tem edificado a igreja, a casa dele. E nessa certeza é que a gente vem. E a gente vem conversar daquilo que diz respeito à palavra. A esse tempo que Deus separa para a gente, para edificação, para meditação, para edificação nossa. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Senhor, Tua palavra está aberta, Deus, e o nosso coração está aberto. A gente precisa ser alimentado pelo Senhor. E nós já temos sentido isso em meio à adoração, em meio às orações, em meio à leitura da palavra. É um banquete que o Senhor tem dado a nós pela Tua graça, Senhor. Então, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome por isso. Mas a gente quer mais de Ti, meu Senhor. A gente precisa mais do Senhor. A gente quer ser inundado pelo Teu Espírito agora, Pai. Então fala o coração do Teu povo que se reúne aqui, Pai, na Tua casa, na Tua presença santa, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Meus irmãos, todo mundo, cada um de nós, tenta equilibrar a vida da gente entre aquilo que a gente vive publicamente e aquilo que a gente vive domesticamente. A gente, como crente, ainda tem uma outra vertente, que é a nossa vida de igreja. Que é essa coisa maravilhosa, que a gente se vê, se abraça, ri junto e chora junto. A gente sofre uns com os outros, ora uns pelos outros e a gente caminha junto. Isso é uma coisa muito boa. Então a gente tem essa vida de igreja, mas a gente também tem a nossa vida interior. A ênfase em um ou em outro empobrece a gente espiritualmente. De modo que a gente precisa equilibrar muito bem a nossa vida de igreja, para a gente não virar um tipo de ativista, e também precisa equilibrar a nossa vida de oração, para a gente também não se tornar um grande teórico, com pouquíssima ou nenhuma prática. É preciso então a gente manter comunhão com a igreja e cultuar juntos. Isso faz a nossa fé crescer, mas também é necessário a gente ter uma vida devocional ativa. E é sobre isso, particularmente, que Deus, durante essa semana, me deu um cutucão assim para eu falar. Eu confesso para os irmãos que eu tentei olhar para outro texto, fui para outra passagem e tal, mas Deus disse, não, é isso daqui mesmo. E Deus, Ele tem chamado a gente a essa conversa particular que Ele quer ter com a gente, chamada de vida devocional. Isso daí é bênção para a gente e é provisão de Deus. Porque a vida devocional ela é complementar a vida de igreja e a vida de igreja também é complementar a vida devocional. E ambas são dádiva de Deus e cada uma delas deve ser vivida de forma intencional. No entanto, às vezes para a gente é mais fácil a gente cair numa mecânica religiosa e simplesmente vir à igreja. No entanto, a vida devocional ela é facilmente colocada de lado. Rapidamente, a gente enche a nossa agenda durante o dia de coisas, de afazeres, de distrações. E hoje em dia o celular toma muito nosso tempo, a ponto da gente muitas vezes substituir a voz de Deus pela voz de algum influencer.
que fala e a gente diz assim, isso daqui é de Deus, e parece que aquilo ali já foi o suficiente para a gente ter ouvido a voz de Deus para aquele dia e a gente ter colocado Deus de lado e a gente ter aberto mão da nossa leitura da palavra, da nossa oração em particular. Então, para muita gente, o ato de parar e orar pode até produzir uma certa estranheza. A pessoa ela não sabe direito como é que faz. No entanto, eu quero que você fique muito atento à pessoa de Jesus Cristo, porque a oração fazia parte da vida dele. A vida de oração, de meditação na palavra, era algo comum ao nosso Jesus e deve ser assim para a gente também. Esse mesmo Jesus que orava na presença de outras pessoas, ele também orava em secreto. A oração era parte do seu dia a dia, o coração dele desejava intimidade com Deus. E eu preciso agora parar e te perguntar, será que o teu coração deseja essa intimidade com Deus? Atenção, eu não estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, de uma intensidade de acréscimo, de leitura de livros evangélicos. Eu não estou falando aqui de fazer dezenas de milhares de cursos. Eu estou falando aqui de um derramar da vida, de um escancarar do coração da presença de Deus. Dizendo a Ele assim, pode mexer. Estou completamente aberto ao Senhor. Pode falar. Em grande parte, as nossas orações, elas são muito mais permeadas por pedidos. Em outras vezes, a gente tenta até imitar outras pessoas, escolher bem as palavras. Mas perceba que Jesus, quando ele trata de oração no Sermão do Monte, ele fala de uma intimidade. Abre a Bíblia comigo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, somente o versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Você pode ler comigo bem alto, bem forte. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te... Primeiro passo para a gente é entrar na presença de Deus no coração. E aí a gente vai descobrir que nós temos expectativas, mas que Deus também tem. Perceba que quando Jesus ele fala aqui de oração, ele sempre fala de oração em termos relacionais. É um filho que fala e um pai que ouve. É um filho que diz aquilo que está no coração e um pai que está atento falando. Jesus ele diz o seguinte: entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai. E Jesus ele não estava sendo literal aqui, descrevendo uma espécie de ritualística religiosa, dizendo assim, olha, oração é um ritual que só funciona na porta do seu quarto para dentro. Não era disso que Jesus estava fazendo, mas ao se referir a quarto, com a porta fechada, Jesus ele está expressando que na presença de Deus a gente está totalmente à vontade. E eu quero chamar a sua atenção para essa riqueza de ilustração aqui. Porque Jesus usa a expressão quarto. Porque ele não falou cozinha, que é o melhor lugar da casa, não é? Que é melhor lugar para intimidade do que a cozinha? Ali está todo mundo à vontade, junto, comendo.
Por que ele não falou na sala? Por que ele não falou na varanda ou no terraço? Mas por que quarto? Porque se você for olhar lá no original, ele fala de uma câmara onde as coisas preciosas estão guardadas. Esse é o quarto. À época de Jesus, os tesouros da casa, eles eram escondidos no quarto. Em grande medida ainda é assim. As joias da mãe, se assim elas as possuir, ficam guardadas no quarto. As memórias da família ficam guardadas no quarto. A afetividade é reservada ao quarto. De modo que nada podia ser mais preciso. Quando Jesus ele fala de quarto, de linguagem figurada, se referindo ao nosso coração, ele está dizendo o seguinte, basicamente: se você for orar ao seu Deus, faça isso de todo o seu coração. Ele reverbera então a voz de Jeremias no capítulo 29, quando ele dizia assim: me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo vosso coração. Então as coisas se processam aqui, onde o tesouro da vida está escondido, onde as fontes da vida estão bem guardadas. Então Jesus ele fala do quarto para falar do nosso coração, da intimidade, onde está só você e Deus, a porta fechada. É você e o seu Deus, sem influências para serem intermediadores, sem ser uma comunhão com Deus emprestada, sem formalismo, sem ritualística. É você e o seu Pai, e ali você pode rasgar sua alma, escancarar o teu coração, colocar para fora o que você está sentindo, na expectativa de que Ele vai falar ao teu coração. Preste atenção que no versículo 5, logo no versículo anterior, Jesus ele está reprovando a atitude das pessoas que oravam sem saber disso. Ele dizia assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles queriam visibilidade, eles queriam credibilidade religiosa, eles queriam aclamação, aprovação, eles queriam ser vistos e bem afamados. Jesus disse: se é isso, ele já tem. Agora, quem é crente de verdade, ele quer intimidade com Deus. Ele não quer uma vida de igreja bem organizada. Ele não quer uma vida de rede social bem ensaiada. Ele quer a alma derramada diante do Pai. Quando no quarto a gente revela todos os nossos segredos, todas as nossas fragilidades, a gente até perde a noção do tempo. A gente até perde o quanto tempo passou e a gente orando naquele negócio ali. A gente simplesmente tem a sensação clara de que nós estamos tocando a eternidade e que o nosso coração está sendo lavado na presença santa do nosso Deus. Que a gente num momento de desabafo, e às vezes a gente não sabe nem falar, meu irmão. E se você algum dia já levantou uma súplica, um clamor a Deus, você sabe do que eu estou falando. Você não sabe nem concatenar palavras, você só sabe dizer: Deus me socorre, Deus fala o meu coração. Deus, eu não sei nem mais orar sobre isso daqui, eu não sei mais nem que palavras usar, Deus, mas o seu Pai que está lá no céu, Ele compreende a você muitíssimo bem. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está querendo dizer, antes mesmo de você falar. Mas para qualquer pai que ama, ouvir a voz do filho, conversar com ele, é maravilhoso. É ali no quarto que a gente se percebe amado por Deus.
querido de Deus. Deus afeiçoado a cada um de nós. E é ali no quarto onde o nosso coração, transbordante de amor, se prepara para a gente sair daquele quarto secreto e externar aquilo que Deus encheu no coração da gente. É no quarto que a gente descobre o nosso jeito de orar, o local, a forma da gente abrir o nosso coração. E cada um de nós, meus amados irmãos, vai ter o seu jeito. E olha, eu já li sobre pregadores que diziam: você tem que orar pelo menos 2 horas. E já vi outros que diziam: cuidado com orações muito longas, porque elas podem distrair você. Mas todos igualmente dizem: o importante é você estar de todo o seu coração na presença de Deus. Aliás, Charles Spurgeon falava uma coisa interessante. Ele dizia que há momentos que a gente não consegue orar de forma prolongada, mas ele disse: uma oração curta é longa o suficiente, se for bem dirigida ao nosso Deus. Se é orada por intermédio daquele que vive e reina, Jesus Cristo, o seu Deus, ele está bem atento. Nos versículos seguintes, Jesus fala assim: não use de vãs repetições, dessa reza pronta, dessa coisa formatada, dessa religião industrializada, que é sabor devocional, você está entendendo? Mas é aquela coisa que é feita do seu jeito, meu irmão. Sabe aquela coisa, aquela oração que tem o seu trejeito? Como se fosse, e aqui quem é mãe, quem é pai vai saber desse negócio aqui, ou quem tem um sobrinho, quem tem uma sobrinha, quem tem uma criança perto, você vai saber. Quando ele faz um desenho para você, daquele jeitão, sabe como é? A cabeça é desse tamanho, tem um braço curto, tem um braço longo. Aí ele diz assim: mãe, essa é você. Aí você diz o quê? Tá lindo, filha. Amei. Tem uma pasta lá em casa cheia desses desenhos. Né? E de lembrança dia dos pais, e de lembrança dia das mães, e de foto, e não sei o que. Não tem? A gente não guarda, e a gente normalmente guarda num lugar secreto. No coração. Essa é a tua oração. Ela é do jeito que você fizer, meu querido. Ela é de coração. Não precisa de palavra muito ensaiada, não. Não precisa de palavra muito rebuscada, não. E aí eu já vi muita irmãzinha de cabelo branco, com intimidade com Deus, gigantesca, se erguerem como titãs da fé quando oram. E a gente percebe que o céu está aberto para elas, porque elas fazem de todo o coração. O que é que o nosso Deus espera, então, em primeiríssimo lugar? Que as riquezas do teu coração estejam abertas diante de Deus. E essa é a expectativa dele para a nossa oração. É quando você sabe em fé que você realmente está na presença de Deus. É lá que você sabe que Deus, ele está te esperando. Ele não se apega tanto ao que a gente fala, mas ele se apega ao que o nosso coração pretende com a nossa oração. É a nossa intenção. Ele não se apega à quantidade de palavras que você usa, mas ao que te levou a orar, a motivação. De modo que intenção e motivação é o que chega primeiro no trono de Deus. É o que ele olha e diz assim:
é isso daqui. É o que eu pretendo com aquilo e o que me levou a pedir aquilo. É nesse momento aí em que nós nos deparamos com as nossas próprias expectativas, no momento da oração, com aquilo que a gente pede, e por que a gente pede o que a gente pede, e porque a gente quer aquilo que a gente está pedindo a Deus. De modo que oração é um grandíssimo exercício de autoconhecimento. E na oração, Deus ele mostra para você o seu próprio coração. E nesse escancarado de coração, nós vamos ter a oportunidade de avaliar a pertinência e o valor daquilo que nós estamos pedindo. Se é algo do egoísmo do nosso coração, se é algo que é do reino de Deus e que Deus quer nos abençoar. É na intimidade com Deus, então, que a gente cresce. É bebendo da fonte da oração que a gente desperta para as coisas do reino. E talvez a gente vai ter que dizer assim, meu Deus, agora eu tenho que te pedir perdão por estar pedindo aquilo que eu estava pedindo tanto. Ou então por estar aqui, Deus, assim, achando que a oração é somente uma assinatura do Senhor para eu fazer aquilo que eu quero. Aí é quando a gente vê esse Deus, ele mostrando para a gente quem de fato a gente é e fazendo a gente crescer. A essência da nossa oração, portanto, é buscar a Deus, porque essa é a nossa maior riqueza. É esse o maior tesouro que nós temos guardado no nosso quarto. É a riqueza do reino de Deus, governando a vida da gente. É nesse ambiente de riqueza que Deus alimenta a gente espiritualmente, nos traz paz e descanso, nos dá discernimento e alegria, e lá a gente tem certeza que a gente é amado. O Senhor, ele quer falar muito com você essa semana, meu irmão, minha irmã, no secreto do teu coração. Talvez você se pegue orando no Uber, no ônibus. Talvez você se pegue orando, lavando prato, varrendo casa. Talvez você se pegue orando, estudando. E intencionalmente você vai dizer assim, eu tenho que parar agora. E eu vou me agendar. Porque quando a gente tem um compromisso importante, a gente marca na agenda. Esse daqui vai ser a minha hora com Deus. Eu preciso disso. Porque, e esse é o segundo ponto, é lá no quarto secreto que ele nos recompensará. É no quarto secreto que ele que está em secreto e que vê em secreto nos recompensará. Quando a gente entra na riqueza de Deus, a gente descobre que aquele quarto secreto não é somente nosso, é sobre todas as coisas dele, porque a gente está entregando tudo a ele. A gente está dizendo assim, Deus, olha aqui, ó, meu coração, esse templo que é a habitação do teu Espírito Santo. Olha para cá, Deus, e por favor, mexe onde o Senhor quiser mexer. Tira aquilo que o Senhor não considera tesouro e coloca aquilo que o Senhor considera riqueza, para a honra e glória do teu nome. Então a gente vai percebendo que a gente não pertence a gente mesmo, mas a gente pertence a Ele. Aí a gente já sentiu que está sendo recompensado por Deus. A gente já descobriu que ali que a vida da gente, ela não está se processando lá fora, enquanto a gente faz, mas aqui dentro, enquanto a gente é feito por Deus. Porque isso é o que a oração faz, ela faz a gente. A gente jura que a gente fala assim, Deus, por favor, me abençoa, como se fosse um jogador de futebol fazendo uma breve oração ali na beira do gramado, para depois entrar em campo e ele é que vai fazer as coisas acontecerem, quando na verdade é Deus que faz. Preste muita atenção, meu irmão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Rei da Pérsia emite um decreto e ele diz assim,
Quem não adorar o meu nome, e somente o meu nome, vai para a cova dos leões. O que é que Daniel fez? Aonde? No quarto. E quando prenderam ele estava onde? Aonde? Então para que orar? Surtiu efeito essa oração? Parece que não. Mas é na cova dos leões que a oração foi respondida. Então é lá fora que a gente vai ver a resposta da nossa oração acontecer. Não é que a gente vai fazer as coisas, é porque Deus ele vai conduzir a gente, muitas vezes em meio a provações, para a gente perceber que a nossa oração não são palavras jogadas no universo frio, mas é o nosso Deus que está processando a vida através de diversas circunstâncias para mostrar a gente que resposta de oração acontece, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele, do jeito dele, para que todas as pessoas percebam que ele é o Senhor e que nós somos alvo do amor dele, recompensa de Deus para a vida da gente. Recompensa do Senhor para a vida da gente. Agora só discerne isso quem entrega. A pessoa que vive louca, correndo para lá e para cá, dizendo, mas eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que gerar para mim, eu tenho. E a pessoa ela vai cansar. Inclusive aquela que acha que vai levar a própria espiritualidade na força do braço, vai cansar e vai cair num cansaço espiritual gigantesco, um cansaço existencial, a ponto de fazer ela inclusive desanimar de vir para a igreja. Porque vai dizer assim, mas eu estou com tanto ministério, eu estou tão puxado, eu devia estar parando, a minha vida não está dando certo, eu estou sentindo cansado. Quando o seu Deus ele está dizendo assim, vai orar, vai me entregar. Você está se sentindo só no ministério? Jesus Cristo sabe disso. E o que foi que esse Jesus falou? Rogue ao Senhor da Seara aqui o quê? E você acha mesmo, meu irmão, que ele ia ensinar a gente a orar assim, se ele não tivesse a certeza que Deus iria responder? A gente está diante de um Deus que responde, meus irmãos. Um Deus que fala e que de repente você pode ser resposta de oração, inclusive para outra pessoa. E como é bom a gente ter certeza que a gente abençoou a vida de alguém, não é? Recompensa de Deus para a vida da gente. Como é bom a gente receber um abraço e dizer assim, meu irmão, muito obrigado. Aconteceu um negócio comigo há um tempo atrás. Eu era seminarista e eu tinha um costume. Quando ia chegando uma temporada de acampamento, eu ia lá para a praia de Boa Viagem e eu ia com a minha Bíblia, uma Bíblia de Genebra desse tamanho, né? Parece que é coisa de seminarista, né? Aí eu ia para a praia orar. Estava orando e lendo a Bíblia. Escutei uma voz atrás de mim. Tá buscando poder, varão? Eu disse, tô me virando. Uma farda laranja, um vassourão na mão dessa altura. Ele disse, abra a Bíblia aí. No salmo tal e assim, porque Deus ele tá falando com você nesse salmo assim, tal. E aquele homem pregou para mim. Eu me levantei, apertei a mão dele e disse, meu irmão, muitíssimo obrigado. Boca de Deus e voz de Deus para a minha vida foi você hoje. Resposta da minha oração. Muito obrigado. Deus levanta os seus servos. Sei nem o nome daquele homem. Mas aquele homem ali foi resposta de Deus para a minha vida. Por outra ocasião, eu fui bater no hospital. Fazia 5 dias que eu estava com enxaqueca inexplicável. Suspeita de meningite. Fui-me embora para o hospital. Chego no hospital, tá dividindo o leito comigo assim do outro lado, o outro irmão. Dessa vez eu lembro e digo o nome dele, é Lúcio, varão abençoado de Deus. Tava no meio do expediente do trabalho dele, ele desmaiou. E foi bater no hospital junto comigo. E aí sabe o que eu lembro? Que eu estava bem estressado nessa época. Eu não sei se os irmãos já notaram, eu me estresso, né?
E ali aquele homem pregou para mim. No final daquela tarde, depois dele ter falado comigo, ele recebeu alta. Sabe o que ele me disse? Agora eu já entendi porque Deus me permitiu desmaiar. Que eu tinha que falar com você. Eu disse, eu entendi, meu Deus. Que até na provação do filho dele, ele abençoa a vida da gente. O teu Deus te recompensará. Ele nos levanta para falar. E ele usa pessoas para nos abençoar. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que nos conduz a esse momento. Nossa recompensa, então, não é liquidar problemas através da oração. Isso é um reducionismo. A gente pensa que oração é meio que um passe de mágica, não é? Deus, eu te entreguei, amanhã eu quero resolvido. Oração, ela é a prática da paciência em situações difíceis. Às vezes, as situações elas não se resolvem, mas quando a gente ora, a gente se resolve. Às vezes as circunstâncias não mudam, mas às vezes a gente é que tem que mudar. É Deus que muda a gente, então, e Ele usa cada circunstância e cada ocasião para isso. Ele muda a nossa forma de olhar para a circunstância, para a situação. É o mesmo Deus que disse a Paulo, não vou o curar. E que através de Paulo curou muitas pessoas. Porque ele queria que Paulo mudasse. Isso é mais importante do que qualquer outra recompensa. É o coração transformado. Orar é entrar e participar, então, da comunhão transformadora com Deus. Quando a gente ora de coração. Essa oração, então, finalmente, meus irmãos, ela não é movida por uma religiosidade assim eufórica. Ela é gerada pela saudade. Ela não é gerada ou tocada pela ansiedade. Ela é gerada e tocada pela entrega. Está aqui, meu Deus, meu coração. O que é que o Senhor quer fazer? E para concluir esse breve momento da gente aqui sobre oração e oração íntima no coração, ao entrar na riqueza da oração, tenha consciência que Deus também tem expectativas. Não é só você, Ele também tem. Fique inteiramente à vontade para colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração, todo e qualquer pedido. Agora também espere que o nosso Deus vai responder do jeito dele, na hora dele, para a honra e glória dele, com os propósitos dele. É essencial para a gente uma vida devocional ativa. E cada um de nós vai ter a sua particularidade nisso. Certa ocasião eu vi uma senhorinha orando. Ela disse assim: Deus, sou eu de novo. Desculpa se eu estou cansando o Senhor. Para mim, aquela oração já podia parar ali. Eu já tinha me sentido humilhado e pequeno. Porque a pessoa que diz assim, Deus, sou eu de novo, desculpa incomodar o Senhor, é porque ela ora muito. É porque ela visitou a intimidade de Deus que eu não visitei. E eu disse, meu Deus, eu estou diante de um gigante na fé aqui. Essa senhorinha de sandalinha havaiana se arrastando assim no meio de uma congregação do bairro dos Estados, falando um negócio desse. Eu disse, meu Deus do céu, isso é um gigante. Isso é mais forte do que qualquer um. Uma pessoa dessa. Cada um de nós, então, tem essa frequência. E é importante que à medida que a gente vá orando, a gente vá entendendo que oração é luta. Então não espere facilidades para você orar. Porque a sua carnalidade vai puxar você para o outro lado. Vai dar vontade de mexer no celular. E a gente erra no óbvio, né?
A gente vai se distrair com facilidade. Não espere facilidades, porque o nosso velho homem, ele não quer intimidade com Deus, ele quer deixar tudo como está. No entanto, o nosso novo homem, ele vai se renovando. E ele quer e precisa de Deus. Então, cada um tem o seu ritmo, tem o seu horário, tem o seu período. Mas é preciso que a gente vá ampliando isso e vá tendo cada vez mais consciência de que nós estamos sempre na presença de Deus. É quando a gente descobre que Paulo falou, orai sem cessar. Em outras palavras, a gente tem que manter o tempo todo a consciência aberta para a presença do nosso Deus, que é onipotente, onisciente e Ele está em todos os lugares, inclusive no seu coração agora. Deus, Ele está mais atento às nossas motivações, ou seja, ao que nos levou a orar e às nossas intenções, ou seja, o que a gente pretende com aquela oração, do que com as palavras que você escolheu. Então preste atenção nisso e coloque diante de Deus isso. Agora espere que Ele vai responder do jeito dele e na hora dele. Deus te recompensará, significa que Ele está atento a toda a oração que é feita e Ele sabe exatamente o que fazer a respeito. O seu Senhor sabe. Então você ora e se permite descansar. Pode ser aquela oração do final do dia. Pode ser aquela oração diante da refeição. Sabe como é? Mas nenhuma oração endereçada de fato a Deus, ela volta vazia. Ela sempre é respondida pelo nosso Deus. O que é que a gente faz agora? Vamos orar? Posso te desafiar agora a um momento de oração silenciosa, meu irmão? Vamos colocar isso em prática agora? Coloque diante de Deus aí em breves momentos, brevíssimos momentos, aquilo que está no seu coração. Permita a sua mente, o seu coração, elevar-se até a eternidade, ao trono de Deus agora. E coloque nomes, circunstâncias, incômodos, dores, aquilo que está no seu coração diante de Deus. Fale a seu Pai que está em secreto agora e Ele te recompensará. A gente consegue orar, meu Pai, a Ti. E o Senhor está atento. Porque quem ensinou a orar desse jeito foi o Teu Filho Jesus. Aquele que morreu para que a porta do céu fosse aberta a gente, Deus. Aos pequenos, aos indignos, aqueles que não têm mérito, Pai. Mas que o Senhor, pela Tua graça, acolhe. Então, Deus, olha para o teu povo aqui. E cada um aqui tem um pedido, tem uma circunstância, tem alguma dor, às vezes uma mágoa, Deus, não sei, o Senhor é que sabe. Mas, Pai, olha para o coração, para as motivações e intenções e fala, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Recompensa, Deus, a nossa oração com transformação de coração, Deus. Nos faz, Pai, amadurecer na fé, para a gente suportar as tensões e pressões, dando bom testemunho de Ti, meu Deus. Para que no abrir da nossa boca, no gesticular das nossas mãos, a gente expresse presença Tua, voz Tua, agir Teu, fé em Ti somente. Quero te pedir, Deus, por pessoas aqui que carregam dores na alma, Pai. Aflições pessoais,
cansaços, situações, Deus, das mais diversas, seja a adversidade financeira, na saúde, em relacionamentos. Eu peço a tua providência, meu Pai. Eu peço que o Senhor coloque a tua mão. Se forem dúvidas, Pai, se forem, Deus, situações assim que se apresentam como gigantes, Pai. Se forem pecados, Deus, está tudo diante de Ti agora, Pai. Está tudo na Tua presença, Senhor. Olha para o coração dos Teus filhos, Deus. Sara cada ferida, Pai. Perdoa, Senhor, cada pecado. Fecha cada brecha, meu Deus. E nos instiga todos os dias a orar mais, a entregar mais, a esperar mais do Senhor, a ser mais transformado por Ti. A gente ora por intermédio daquele que vive e reina para todo sempre, o Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a gente pode orar ao nosso Deus, porque o nosso Jesus, Ele, pelo sacrifício dele, tornou isso possível. Então a gente vai lembrar disso agora. Gostaria de chamar meu irmão André, meu irmão Davi, para nos auxiliar no serviço da ceia do Senhor. Esse Jesus que vive e que reina é que torna possível a nós que a nossa oração não caia no vazio, mas que seja acolhida diante de Deus. Esse Jesus é o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele está entre nós e Deus. E esse Messias trouxe a nós o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é pela graça dele, pelo amor derramado naquela cruz. É por isso que a gente celebra a ceia todos os meses, para a gente não esquecer que é mérito dele, é pela graça dele. Então a gente celebra a ceia agora. É nessa expectativa, é nessa visão que a gente celebra a ceia do Senhor. Foi contadinho os casos. Graças a Deus, não é? Deus provê. Meus irmãos, tomai e comei, tomai e bebei, disse Jesus. Fazer isso em memória de mim. Vamos nos colocar de pé. Tem mais um, né? Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, a gente te louva, Pai, porque a gente pode ceiar. A gente pode entender, Deus, que a gente é salvo, que o Senhor nos ama, que o Senhor se faz presente, que o Senhor provê, Deus. O Senhor provê. Está tudo nas tuas mãos, Deus. Seja profissão, sejam relacionamentos, seja o que for, Deus. A gente não está perdido, a gente foi encontrado pelo Senhor. Continua, Pai, mostrando ao nosso coração isso, todos os dias, Deus. E que cada oração seja um acréscimo a esse tesouro que o Senhor está construindo dentro da gente, Deus. Faz, Pai, a gente perceber todas as manhãs o quão amados nós somos, Deus. E aquilo que o Senhor espera de nós, que a gente se render ao Teu senhorio. Então, traz cativo a Ti, Deus, todos os nossos desejos, o nosso temperamento, Deus, as nossas expectativas e ansiedades. Traz rendido, Pai, a Ti, Deus, o nosso coração, Deus. E nos liberta, Pai, todos os dias, Pai, de peso e de pecados, Pai, que tenazmente nos assediam. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, o nosso amado Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus
sejam derramados sobre todo o povo de Deus que se reúne aqui e sobre toda a terra, em nome de Jesus e para todos sempre. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe. Se você ainda não deu, você tem a oportunidade de dar um abraço que está aí do seu lado, desejar uma boa semana e louvar a Deus, que isso é bênção demais para a vida da gente.